Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Nesse que é o primeiro vídeo de 2024, eu já desejei Feliz Ano Novo no vídeo anterior, mas mais uma vez que você tenha um ano abençoado, que você tenha muita coragem para correr atrás dos seus sonhos, muita saúde, que seja um ano de ótimas leituras. Inclusive, esse vídeo aqui é uma boa dica para você ter ótimas leituras, porque eu vou falar sobre as minhas melhores leituras de 2023. Lembrando, né, sempre vale frisar, é a minha lista, de acordo com o meu gosto pessoal. Eu separei as melhores leituras não por qualidade da escrita, foram os livros que me fizeram ter experiências melhores aqui, que eu vou citar para vocês. Consegui fazer um ranking do 10º até o primeiro lugar, foi difícil porque 2023 eu li livros incríveis. Eu acho que eu tô pegando jeito nesse negócio de selecionar bem as minhas leituras, mas eu consegui selecionar os 10 livros que eu mais gostei. Eu vou dar uma roubadinha, mas não aqui nesse vídeo. É que eu queria trazer umas menções honrosas, mas eu achei que não seria justo. Falei, não, esse vídeo é o vídeo de melhores leituras, então eu vou falar só das 10 melhores leituras. Mas eu vou falar das menções honrosas lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo, me segue lá também, que daqui a pouquinho eu vou falar as menções honrosas lá pra vocês, tá? Então aqui são só as 10 melhores leituras que eu fiz em 2023. Se você quiser me contar quais foram as melhores leituras que você fez em 2023, me conta nos comentários, eu vou adorar saber, tá bom? Eu considerei aqui só livros que eu li pela primeira vez. Então eu fiz algumas releituras maravilhosas, como por exemplo Orgulho e Preconceito, mas eu não coloquei aqui, tá? Eu não considerei releituras nessa minha lista, tá bom? Vou começar a lista. Antes disso eu só quero dar um recado muito importante, porque amanhã a gente abre as inscrições para o Clube MSL e vai ter a transmissão aqui no canal de um documentário que é aberto para todo mundo que quiser assistir. O documentário se chama Ontem, Hoje e Sempre. Porque em 2024, agora, né, no clube, a gente vai fazer uma viagem no tempo através dos livros. E esse documentário vai ser o início da nossa viagem no tempo, vai ser a introdução da nossa viagem no tempo. E logo no final do documentário eu abro as inscrições para o clube, então você está convidado para assistir aqui amanhã às 8 horas da noite. O documentário já está programado aqui no canal, então vai lá no documentário, ativa a notificação, tá bom? Eu tenho também a lista de espera, se você quiser entrar na lista de espera, eu vou avisar tudo direitinho, vou mandar o link lá pro clube, tudo em primeira mão. Então se você quiser entrar, as listas de espera estão aqui na descrição do vídeo. Você vai ser muito bem-vindo lá e eu te espero aqui amanhã às 8 horas da noite, tá bom? Então agora vamos às minhas melhores leituras de 2023. Então eu vou citando aqui, vou falar brevemente sobre cada uma delas, tá bom? E o que tiver resenha eu vou deixar linkado aqui. Minhas resenhas não tem spoiler, vocês podem ir lá assistir tranquilamente, tá? Em 10º lugar, um livro que eu li no Clube MSL de 2023, foi a nossa última leitura de 2023, a gente fechou o clube com chave de ouro, que foi Vidas Secas. Então você pode esperar muita coisa boa dessa lista, porque se em 10º lugar está Vidas Secas, imagina o resto aqui. Esse livro aqui do Graciliano Ramos, eu nunca tinha lido nada do Graciliano Ramos, então foi uma grata surpresa. Eu achei um livro muito emocional, um livro duro, mas que ao mesmo tempo traz uma certa esperança, né? Eu não vou explicar exatamente de onde vem essa esperança, porque eu acho que seria spoiler, mas pra mim ele trouxe uma certa esperança. Se você participou do clube comigo em 2023, você sabe do que eu tô falando. E é um livro muito bem escrito, eu fiquei encantada assim, com a capacidade do Graciliano Ramos de falar as coisas pra gente nas entrelinhas da história dele. E ele confia na inteligência do leitor, e eu gosto muito disso. Ele não quer forçar nada. A gente sabe que Graciliano Ramos tinha posições muito fortes na vida dele, mas ele não quer forçar nada, pelo menos nesse livro aqui, que foi o livro dele que eu li até agora, ele não quer forçar nada, ele simplesmente conta a história, que aqui é a história de uma família de retirantes, que inclusive tem um formato todo próprio, são contos que juntos eles formam a história dessa família, e ele vai contando a história dessa família fugindo da seca, com todas as dificuldades que eles vivem. Esse título, Vidas Secas, é perfeito, porque não é só secas da seca mesmo que a família enfrenta, mas a vida deles é seca de tudo, é seca até de linguagem.
coragem, sabe? É seca de afeto, é seca de atenção. Que livro incrível, que me emocionou, que tocou muito profundamente no meu coração, que me fez pensar e rever coisas muito particulares, assim, do que eu penso, sabe? Às vezes eu acho que eu sou muito dura com as minhas opiniões, principalmente comigo mesma, mas às vezes até com os outros também, na hora de aconselhar, assim. Esse livro me mostrou que talvez eu preciso ter um pouco mais de delicadeza, sabe? E, enfim, não que eu seja completamente insensível, tá, gente? Mas, né, é importante a gente ler os livros trazendo as lições para a nossa vida e não apontando o dedo para os outros, porque eu não posso mudar quem você é, eu posso mudar quem eu sou, né? Eu posso melhorar a minha forma de enxergar o mundo, de conviver com as pessoas, e esse livro fez isso. Então ele merece muito estar aqui em 10º lugar. Ele merece, todos aqui mereciam o primeiro lugar, mas como eu quis fazer um ranking, né, eu acabo colocando ele em 10º lugar aqui, Vidas Secas. Aí, o que acontece? Eu tenho que ler os livros do clube antes do pessoal lá do clube, né? Então, eu já tô lendo os livros do clube de 2024 desde o ano passado, porque eu preciso fazer o conteúdo. Eis que um livro que eu li para esse clube agora de 2024, que a gente vai ler agora nos meses de janeiro e fevereiro, entrou aqui na minha lista. Isso vai acontecer outras vezes, vocês vão ver, mas em 9º lugar eu trago aqui Medéia, que se você quiser você vai poder ler comigo no clube, porque ele é uma das leituras da primeira imersão do clube. Inclusive, se você não sabe quais são as leituras, amanhã eu vou contar tudo no documentário, vou falar quais serão as leituras de cada imersão, mas se você quiser já se adiantar, eu tenho uma live aqui no canal que eu contei quais serão as leituras, eu vou deixar linkado aqui também se você quiser assistir, mas eu vou contar tudo direitinho amanhã no documentário também, tá? Mas Medéia, então, que a gente vai ler agora nessa nossa primeira imersão do clube, eu já li o ano passado para fazer o conteúdo, já fiz o conteúdo, e ele entrou como a minha 9ª melhor leitura, uma peça do Eurípides, eu ia falar Ésquilo, uma peça do Eurípides que, assim, eu tô encantada com o teatro grego, gente, realmente, assim, eu não sei por que eu demorei tanto tempo para começar a ler teatro grego. É uma história de uma mulher em busca de vingança por um homem que ela se sente menosprezada por ele, e ela vai aqui até as últimas consequências mesmo para conseguir essa vingança. E, nossa, é forte, às vezes chega a ser um pouco angustiante, assim, essa peça. É uma personagem muito ambígua, que eu acho que vai gerar boas discussões lá no clube, porque é aquele tipo de personagem que vai ter gente que vai defender um pouco mais, vai ter gente que vai acusar um pouco mais, então eu acho que vai gerar discussões bem interessantes. E é um livro que nos ensina muito, principalmente sobre como lidar com a ira, como lidar com esses sentimentos tão destrutivos que todos nós temos dentro de nós, né? A gente tem que saber controlar esses sentimentos. E é um livro que fala muito sobre isso, entre outras coisas que a gente vai tratar no clube. Mas assim, gente, é espetacular Medéia. Se você nunca leu, leia, porque não é difícil de entender. Essa tradução aqui é uma tradução até mais fácil, a tradução da Zahar. Tem outras traduções que eu vi também que são um pouco mais, assim, mais difíceis mesmo, que são mais rebuscadas, mas independente da tradução que você escolha, dá para entender tranquilamente a peça e é muito legal mesmo. Leia Medéia. Em 8º lugar, um conto que a gente leu no Membros aqui do canal, que foi uma canção de Natal do Charles Dickens. Tem aqui no Brasil traduzido também como um cântico de Natal, um hino de Natal, um conto de Natal. É tudo a mesma história, tá, gente? Vocês já devem ter ouvido falar dessa história aí, que é a história do Ebenezer Scrooge, que é um senhor muito avarento, que ele é visitado na noite de Natal por 3 fantasmas, o fantasma do passado, do presente e do futuro. E eles vão ensinar-lhe boas lições para o Scrooge e vão ensinar boas lições para o leitor também, que se abrir para essas lições. E eu li esse livro aqui aceitando que aqueles fantasmas estavam me visitando também e fazendo também repassando na minha cabeça o passado, o presente e pensando que futuro eu vou ter a partir das minhas escolhas, porque é isso que esse livro propõe, que a gente
pense as nossas decisões hoje, porque elas vão ter uma consequência no nosso futuro. E aí depois não adianta reclamar, né? É um livro é um conto, né, muito engraçadinho. Assim, ele tem aquele humor do Charles Dickens, que ao mesmo tempo traz uma melancolia e muitas críticas assim que o Dickens faz aqui, através até mesmo da ironia. É muito legal esse livro, gente. Ele é completo, ele é um conto, né, como eu tô falando, mas ele é completo, sabe? Ele é incrível, ele é bem escrito, ele é gostoso de ler e ele é a cara do Natal. Não é à toa que eu acho que é o clássico dos clássicos de Natal aí na literatura, né? E se você nunca leu essa história, se você acha que conhece a história porque você já viu alguma adaptação, leia, porque vai ser diferente. A experiência é muito mais íntima da leitura, né? E vale muito a pena ler esse livro aqui, que é o meu 8º lugar de 2023. Em 7º lugar, mais um livro que a gente leu no clube em 2023. Os livros do clube sempre estão nessas listas de melhores do ano, porque eu realmente escolho a dedo as nossas leituras lá, então sempre vão ter muitas leituras do clube nessas listas. E eu tô falando aqui de Madame Bovary, do Flaubert. Não foi a minha primeira experiência com Flaubert, eu já tinha lido dele um conto que se chama Um Coração Singelo. Mas assim, eu acho que aqui em Madame Bovary eu consegui ter a dimensão, sabe, da grandeza do Flaubert, da escrita dele magistral, muito bonita. Ele coloca muitas coisas nas descrições dele, ele nos diz muitas coisas através das descrições. Eu vi, né, muitas pessoas achando meio chata a parte das descrições e tal, porque ele é realmente um autor muito descritivo, mas é importante prestar atenção nisso, porque é parte do estilo dele colocar informações através dessas descrições. E é tudo muito delicado, é tudo muito nos detalhes. Eu gostei muito da construção que ele faz aqui da personagem Emma Bovary. Para quem não sabe, né, Madame Bovary é a história de uma menina que se casa cheia de sonhos, né, e achando que a vida é cor-de-rosa, e depois ela vai se desiludindo ali no casamento e começa a tomar decisões erradas, não só decisões erradas com relação a ter outros relacionamentos extraconjugais, mas também decisões erradas com relação a dinheiro, com relação à forma que ela vive a vida dela. E através dessas decisões erradas que a Emma vai tomando, a gente vai pensando nas nossas decisões erradas da nossa própria vida. A gente vai se questionando também várias coisas. Essa é uma daquelas personagens, eu falei que Medea, eu acho que vai gerar discussões lá no clube, né? A Emma foi uma personagem que gerou essas discussões no clube. Teve gente que achou que ela é uma vítima, teve gente que achou que ela é a própria algoz da vida dela. Eu acho que ela é a própria algoz da vida dela, mas assim, as discussões lá no clube são muito respeitáveis, né? Então enriquece muito a leitura de todo mundo, ver pontos de vista diferentes, assim. E essa personagem, por ela ser tão complexa, tão bem construída, ela gera discussões muito ricas também. Excelente esse livro aqui, maravilhoso, e tá aqui na minha lista de melhores leituras de 2023. Em 6º lugar, mais uma leitura do clube, gente, não tem jeito. E esse daqui foi campeão de audiência lá no clube, porque a galera adorou esse livro aqui. Foi o livro preferido do pessoal do clube o ano passado, né? Das leituras que a gente fez no clube ano passado. E foi um dos meus preferidos aqui também do ano, tá em 6º lugar. Então, Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Turgenev, eu já vi que toda vez ele vai aparecer nessas minhas listas de melhores do ano, porque em 2022, o melhor livro que eu li foi um livro do Turgenev, que foi Primeiro Amor. E esse ano o Turgenev está mais uma vez aqui na lista, dessa vez está em 6º lugar, mas assim, magnífico. E esse ano agora de 2024 a gente vai ler um Turgenev no clube também, que a gente vai ler lá, o Rei Lear da Steppe. Então vamos ver se teremos mais Turgenev na lista de melhores de 2024, né? Mas aqui, Pais e Filhos, é o típico conflito geracional. Ele vai trazer a história do Bazarov. O Bazarov, que é o protagonista dessa história aqui, ele é um niilista e ele demonstra uma visão de mundo muito diferente das gerações, da geração anterior a dele, né? Que aqui é representada pelo Pavel, principalmente. Tem outros personagens aqui que também são muito importantes, mas a obra ela vai centrar mais
nessa contradição entre essas duas visões de mundo tão diferentes. E com isso a gente vai aprendendo que os extremos nunca são bons, né? Porque por mais que você concorde mais com um ou com o outro, você vai vendo que os extremos nunca são bons e nunca geram consequências positivas para ninguém. É um livro também muito bem escrito, muito gostoso de ler. A escrita do Turgenev, ela é muito fluida, ela é muito fácil, você vai querendo saber o que vai acontecer e é curioso ele conseguir fazer isso, porque não é um livro que tem grandes ações, sabe, grandes movimentos. É um livro até pacato, mas que você fica interessado no que está acontecendo ali, no correr da vida desses personagens. Isso é a competência do autor, né? E assim, gente, é maravilhoso. Leiam também Pais e Filhos. Em quinto lugar, mais uma leitura que vamos fazer agora em 2024 no clube e que, como eu falei, eu já tive que ler para fazer o conteúdo e que foi a minha primeira peça do teatro grego, a primeira peça do teatro grego que eu li na minha vida e que foi assim, eu fiquei completamente deslumbrada. Foi Amor à Primeira Vista. Os passarinhos estão aqui, vocês me desculpem se estiver ouvindo aí. Eu tô falando aqui de Prometeu Acorrentado. Eu trouxe essa edição porque é a edição que eu tenho de Prometeu Acorrentado, que tem também Édipo Rei, Medeia e As Nuvens, tá? Mas aqui eu tô falando especificamente de Prometeu Acorrentado, que é uma peça do Ésquilo. Ela é atribuída ao Ésquilo, existe uma certa contradição aí. Se você entrar no clube comigo, eu vou explicar tudo isso direitinho, tá bom? Mas é uma peça que vai trazer a história do castigo de Prometeu, que roubou o fogo, que era um atributo dos deuses, e entregou para os mortais. Então Zeus vai ficar irado com isso e vai punir Prometeu. E a gente vai acompanhar a execução dessa punição aqui. É, assim, espetacular, gente, espetacular. É tanta lição, assim, eu anotei aqui tudo. O meu livro tá todo rabiscado, todo grifado, todo anotado, porque a cada linha é uma lição diferente que você tem, sabe? Que você pode trazer para sua vida. E é incrível como que um livro, uma história, né, escrita lá no século V a.C., ela pode ser tão atual, sabe? Ela pode falar tanto com a gente, assim, de forma tão particular para o nosso tempo, ela serve para o nosso tempo. É incrível, incrível, maravilhosa, eu fiquei deslumbrada, enfim, leiam Prometeu Acorrentado, também não é difícil. Eu tinha uma visão, eu tô falando que não é difícil porque eu tinha uma visão de que teatro grego seria uma coisa meio complicada de se compreender, sabe? E, nossa, eu tava muito errada, gente. Não cometam o mesmo erro que eu, não demorem a ler teatro grego, porque é muito bom. E se você quiser ler no clube com a gente, vai ser muito bem-vindo. Mas se não quiser, pelo menos leia aí por sua conta, Prometeu Acorrentado. Em quarto lugar, mais uma peça que nós vamos ler no clube agora em 2024, que eu já tive que ler em 2023, porque eu também já comecei esse conteúdo, que é Rei Lear, do William Shakespeare. Quando eu comecei, eu tinha um certo preconceito com o teatro, sabe? Com o gênero dramático. Até eu começar a ler Shakespeare. E aí eu realmente falei, cara, isso pode ser muito legal, né? E eu comecei a ler, já li algumas peças de Shakespeare, e até então a minha peça preferida dele era Hamlet, que eu gosto demais, mas aí eu li. Então no finalzinho do ano, agora, nos 45 do segundo tempo, eu finalizei aqui Rei Lear, e aí essa peça se tornou a minha peça preferida de Shakespeare, pelo menos até então, né? Vamos ver quando eu ler as próximas aí. Mas é uma história que vai trazer um rei que vai dividir o seu reino ali entre as filhas, só que ele tem 3 filhas, só que uma dessas filhas não aceita mentir para ele. E aí ele deserda essa menina e entrega o reino dele para as outras 2 que aceitaram mentir para ele. E aí ele vai ter que lidar com as consequências disso. É um livro que vai falar, uma peça, né, que vai falar muito sobre essa questão de aceitar a verdade, por mais que ela seja dolorida, né, às vezes tem aquela velha frase que eu não sei muito bem como é que é, mas é tipo que uma verdade dolorida é melhor do que uma mentira carinhosa, né, e realmente esse livro mostra muito isso aqui, mostra esse personagem, né, o Rei Lear, ele gosta de ser bajulado, e aí a gente também tira lições com relação a isso, porque
Nós também, de certa forma, gostamos de ser bajulados, né? A bajulação, ela alimenta a nossa vaidade e aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Enfim, é uma peça incrível, super bem escrita, né? Shakespeare, então falar uma coisa que todo mundo sabe que é bem escrita. E ela é muito ágil, acontece muita coisa, gente. Tem de tudo, tem traição, tem guerra, tem amores frustrados, tem humor, tem melancolia, tem tudo, é muito legal. O Bobo, que é um dos personagens aqui da história, ele fala coisas incríveis. O Bobo é o personagem mais sábio dessa história. E claro que Shakespeare não fez isso sem querer, né, gente? Que coisa maravilhosa. Também você vai poder ler comigo no clube se você entrar no clube amanhã. Mas se você não for entrar no clube, leia Shakespeare e leia o Rei Lear por sua conta, porque vale a pena. Chegamos no pódio. Em terceiro lugar, um livrinho que você lê em um dia e que é assim, na verdade são 2 diálogos do Sêneca que estão reunidos neste livrinho aqui, que é sobre a brevidade da vida. Mas ele tem, além de sobre a brevidade da vida, ele também tem um outro diálogo do Sêneca que chama Sobre a firmeza do sábio. E os 2 diálogos se complementam e é muito legal. Isso daqui, gente, ele mudou a minha vida em 2023, de verdade, porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente tem uma certa dificuldade de aceitar, né? E quando não tem como você resolver aquilo, você precisa aprender a conviver com aquilo, né? E aí eu comecei, né, eu me dei conta de que tinham coisas na minha vida mal resolvidas que eu precisava aprender a lidar com aquilo, eu precisava aprender a conviver com aquilo, porque são coisas sem solução. E aí eu comecei a me interessar pelo estoicismo e comecei por Sêneca. Então busquei esse livrinho aqui para começar esse caminho, né, no estoicismo. Eu não tenho know-how para falar de estoicismo ainda. Isso aqui foi a porta de entrada que eu comecei a ver algumas coisas, ainda tem muita coisa para eu ver, mas só esse livrinho aqui já foi uma luz no fim do túnel na minha vida. Porque ele fala muito sobre isso, né? Sobre você ter coragem para mudar as coisas que de fato podem ser mudadas e aprender a conviver com aquelas que não podem ser mudadas, porque o que você vai fazer, né? Você vai viver mal, você vai viver triste, você vai se afundar na depressão por coisas que não podem ser mudadas? Não, você precisa lutar para ter uma vida boa, uma vida tranquila, independente das condições, né? E esse livro é incrível e ele ainda, o segundo diálogo, né, ele ainda complementa essa ideia, falando que o mais importante é o conhecimento, porque o conhecimento faz a gente despertar para isso, né, para que existe algo além daquele seu problema, né? Mesmo o problema sem solução, existe algo além daquilo. O conhecimento liberta, né, gente? Liberta a nossa mente, principalmente, que é o mais importante. E, nossa, isso daqui é uma preciosidade. Se os outros 2 que estão aqui em primeiro e segundo lugar não tivessem sido tão, assim, não tivesse representado tanto na minha vida, esse daqui até estaria em primeiro, mas eu resolvi colocar ele em terceiro porque os outros 2 aqui realmente mexeram comigo também de uma forma muito profunda. Enfim, terceiro lugar, mas que poderia muito bem ser um primeiro lugar, tá bom? Sobre a brevidade da vida do Sêneca. Não é difícil entender também, é super fácil, simples, linguagem simples, maravilhoso isso daqui. E como eu falei, gente, por favor, você lê isso daqui em um dia, apenas leia. Em segundo lugar, mais um livro que nós vamos ler em 2024, gente. E esse daqui é mais uma peça do teatro grego, que até agora é a minha peça do teatro grego preferida, que é Édipo Rei. Eu amei Medeia, eu amei Prometeu Acorrentado, tanto que eles estão aqui também, né, na minha lista de melhores do ano, mas Édipo Rei, Sófocles, pra mim, é o poeta trágico perfeito, porque eu até compartilho olha a minha audácia do que eu vou falar. Eu compartilho a opinião de Aristóteles, que Aristóteles gostava muito do Sófocles, né? Para ele é o poeta trágico perfeito e para mim também, gente, porque
Que peça incrível, é a peça, você já deve conhecer a história do Édipo, né, que é o cara que ele vai se casar com a mãe, vai matar o pai e se casar com a mãe sem ter consciência de que ele está fazendo isso, né? E aqui essa peça vai mostrar exatamente essa descoberta, quando o Édipo vai descobrir isso, né, e como que ele vai lidar com isso. Imagina, é muito pesado, né, gente? E assim, cara, que coisa profunda, que coisa bem escrita, que coisa maravilhosa. Eu fiquei assim, eu já fiquei encantada quando eu li, porque a primeira que eu li foi Prometeu Acorrentado. E logo em seguida eu fui ler Édipo. E quando eu li Prometeu Acorrentado, eu falei, nossa, não pode melhorar muito, né? E aí eu li Édipo, eu falei, cara, melhorou muito, é ainda melhor do que Prometeu Acorrentado, é ainda mais profundo. Os personagens aqui são muito bem trabalhados dentro da proposta do teatro grego, né, gente? E é fluido, é interessante, é real, sabe? É realista, assim. Apesar de ser uma história muito mirabolante, acreditem, é realista, a gente pode trazer para nossa vida, não dessa forma tão trágica, né? De matar o pai, casar com a própria mãe, ter filhos com a própria mãe, mas da gente pensar aquela velha discussão do destino, sabe? Existe um destino e nós estamos fadados àquele destino, ou são as nossas escolhas que nos levam para destinos diferentes, né? Por caminhos diferentes. A gente vai discutir sobre isso no clube, é uma discussão longa, né, gente? Então não dá para ficar discutindo isso agora, que nem é a minha intenção. Mas para mim é a principal discussão aqui dessa peça. E tem outras também, inúmeras, maravilhosas aqui. Meu segundo lugar é Édipo Rei. Se você quiser ler comigo, mais uma vez te convido para assistir o documentário amanhã, que a gente vai abrir as inscrições para o clube. Primeiríssimo lugar vai para um livro, um calhamaço, que eu li lá no início do ano. E quando eu finalizei esse livro, eu falei assim, esse livro vai estar nas melhores leituras, quiçá é a melhor leitura de 2023. E eu tava lá no início do ano ainda e eu já sabia que muito provavelmente ele seria a melhor leitura de 2023, porque me arrebatou completamente, que foi aqui Ana Karenina, do Tolstói. Foi a primeira leitura que a gente fez no Membros aqui do canal, porque até vale fazer essa diferenciação aqui com vocês. Eu tenho o Membros aqui no canal, que funciona aqui mesmo no YouTube, são vídeos exclusivos para quem assina o Seja Membros, que tem aqui um botãozinho, R$ 7,99 por mês, e a gente faz as leituras coletivas normais, assim, a gente comenta em lives exclusivas para os membros. Esse é o Membros. O clube, que é o que eu vou abrir amanhã, funciona pela Hotmart, é uma coisa bem mais aprofundada, tem aulas, documentários, enfim, é uma coisa diferenciada, tá? Então o clube é uma coisa, o Membros aqui do canal são leituras coletivas mais simples. Esse livro aqui foi a primeira leitura coletiva do Membros, que eu abri o Membros aqui do canal no início do ano passado. E esse aqui foi o primeiro livro que a gente leu. Então agora que eu me dei conta, o primeiro livro que a gente leu e o último livro que a gente leu no Membros, que foi uma canção de Natal, entraram na lista de melhores do ano, né? Muito legal. Mas esse daqui, então, a gente leu lá no início do ano, janeiro, fevereiro, acho que foi janeiro, fevereiro e março, uma coisa assim. E assim, o que eu posso dizer resumidamente de Ana Karenina? Tem resenha, esse aqui tem resenha, tá? E vários outros aqui tem resenha, depois vocês olham aí na descrição. Mas é um livro que ele vai trazer, ele vai colocar duas vidas em contraposição durante a história, a da Ana Karenina e a do Lievin. Então são dois protagonistas, apesar do livro se chamar Ana Karenina, né? Mas são dois protagonistas. E os dois vão se ver diante de escolhas, né, de situações meio que parecidas, de alguma forma. Situações relacionadas à vida amorosa, a decisões morais, assim, que eles vão ter que passar. E cada um vai ter uma decisão diferente do outro. E a gente vai acompanhar, em paralelo, como que a vida desses dois personagens, tomando decisões diferentes, vai se encaminhar, né? E aí, a partir dessa análise, dessa diferença entre as consequências que cada um aqui vai sofrer, a gente vai tirando lições para a nossa própria vida. Sabe aquilo que eu sempre falo de que através de um livro a gente pode viver experiências
e aprender com aquelas experiências, mesmo sem sofrer as consequências daquela experiência, esse livro é perfeito para isso, porque a gente consegue ver duas vidas diferentes, duas pessoas que tomam decisões diferentes e as consequências de cada uma dessas decisões, e a gente pode tirar isso como lição para a nossa própria vida. É um livro riquíssimo, é um livro que tem um fundo filosófico, é um livro que tem também... Ele não é um livro que acontece muita coisa assim, mas também não é um livro super parado, tá, gente? É um livro que vai ter momentos aqui que o Tolstói ele vai tirar realmente para refletir junto com o leitor sobre questões não só do seu tempo, né, na verdade. Só que a partir dessas reflexões que o Tolstói faz para o tempo dele, a gente pode trazer essas reflexões também para o nosso tempo, além de ter personagens extremamente bem construídos, como o Tolstói constrói bem os personagens, né? A gente sente amor, ódio, ranço, e a gente se apega, e a gente quer que a pessoa se ferre, e a gente quer que a pessoa se dê bem, a gente fica naquela coisa assim como se fossem pessoas reais mesmo. Gente, esse livro é uma experiência, e como ele é um calhamacinho, né, a gente fica um bom tempo ali vivendo essa história, e quando termina, sinceramente, eu fiquei com um pouco de dor no coração de terminar. Eu queria que a história continuasse, eu queria continuar nesse universo aqui, sabe? É magnífico, a minha melhor leitura de 2023 foi Ana Karenina. Se você ainda não leu Ana Karenina, leia. Leia com calma, leia degustando, sem pressa de acabar, sabe? Porque é um livro que tem muito a te dizer, além de ser muito divertido, muito bem escrito, muito bem construído. Ele é perfeito, tudo nesse livro é maravilhoso, então leiam Ana Karenina também. E agora eu quero saber aí quais foram as suas melhores leituras. Não esquece de contar pra mim nos comentários, e não esquece que amanhã a gente tem um encontro aqui às 8 horas da noite, importantíssimo, tá? Abertura das inscrições do Clube MSL. Um beijo pra vocês, mais uma vez um excelente 2024 e até o próximo vídeo, na verdade até amanhã no documentário.